Olá a todos, me chamo José Carlos Tobias da Silva, sou aluno do curso de Ciência da Computação pela Universidade Federal de Alfenas e faço parte do projeto Aprender Economia. Projeto esse liderado pelo professor Dr. Marcelo Lacerda Rezende. A nossa aula de hoje é sobre os conceitos básicos do Bitcoin. Como cronograma dessa aula, então, teremos uma breve introdução falando sobre o Bitcoin rapidamente, depois uma sessão desmistificando termos como descentralização, blockchain e miners, e após isso falaremos de transações, explicando os principais conceitos de carteiras, como são feitas as verificações dos valores nas transações, os tipos básicos de transações e um pequeno exemplo ao fim de um ciclo de vida de uma transação. Vamos então a uma breve introdução sobre o Bitcoin. O Bitcoin é uma criptomoeda precursora do modelo empregado. Após o surgimento do Bitcoin, diversas outras criptomoedas surgiram, fazendo pequenas alterações no modelo proposto para se adequar aos seus fins. O surgimento, ou o momento de revelação da tecnologia ao mundo, se deu no dia 31 de outubro de 2008, com a publicação do artigo intitulado A Peer-to-Peer Electronic Cash System, e assinado por um pseudônimo nomeado Satoshi Nakamoto, o qual ainda segue em anonimato. A primeira transação foi confirmada no dia 1º de março de 2009. Vamos começar agora a desmistificar alguns termos que ficam muito em evidência quando se fala em Bitcoin ou criptomoedas em geral, mas que não são explicados de maneira simples. Comecemos pela descentralização. Usuários são nós em uma rede e executam ações de acordo com protocolos, ou seja, para participar da rede de Bitcoin e executar ações como receber e enviar Bitcoins, devemos seguir regras muito bem definidas ou nossas ações serão ignoradas por outros. Falaremos um pouco mais de protocolos em breve. Não há mecanismo controlador central. Todos os usuários colaboram no funcionamento da rede e a rede se ajusta ao funcionamento sem intervenções. Não há mecanismo central para tomar decisões de taxas ou efetuar qualquer outro ajuste através de um conselho. A rede deve ser autossuficiente. Já o blockchain é composto por um conjunto de protocolos, sendo que um protocolo pode ser definido como um conjunto de informações, decisões, normas e regras definidas por um ato oficial, para que determinadas ações sejam aceitas dentro de um ambiente. E esse conceito se estende para a computação, quando regras e padrões são estabelecidos para que ações sejam aceitas dentro da rede do Bitcoin. Também é referido pelo nome blockchain o registro distribuído único e público, que contém todas as transações feitas desde a criação da rede. Atente-se para fazer a diferenciação quando falarem do protocolo blockchain ou da estrutura blockchain. Por exemplo, os blocos são adicionados à estrutura, mas a rede obedece ao protocolo. O blockchain como um todo é a principal inovação do Bitcoin e, portanto, é a base para todas as criptomoedas atualmente, às vezes com pequenas alterações, dados seus objetivos. Os miners, mineradores em português, são nós na rede do Bitcoin que atuam como confirmadores de transações. Executam o trabalho de juntar blocos de transações e adicioná-los ao blockchain. Essa é uma atividade rentável. Os mineradores são remunerados fixamente com bitcoins por bloco confirmado, bem como pelos usuários com pagamento de taxas opcionais. Isso dá aos usuários a possibilidade de fazerem transações com grande valor sem o pagamento de taxas. Isso pode fazer com que a transação demore mais para ser confirmada por um minerador da rede. Os mineradores são essenciais para o funcionamento da rede. Entendendo-se esses três conceitos iniciais de descentralização, blockchain e mineração, estamos prontos para começar a falar de transações. Para falar de transações mais a fundo, precisamos primeiro entender o conceito de carteiras. As carteiras funcionam como ferramentas para troca e monitoramento de quantias. Empresas prestam esses serviços normalmente com funcionalidades específicas para fins variados. As carteiras são identificadas por um endereço, chamado de Bitcoin Address, que é algo como um número de conta de banco. Os valores que participam das transações passam por diversas verificações para evitarem-se fraudes nos pagamentos. As transações formam correntes de valores. Valores de saída não gastos, chamados UTXO, da sigla em inglês Unspent Transaction Output, são movidos para valores de entrada em transações subsequentes. Com isso, os valores formam um rastro na cadeia de transações, ou seja, valores disponíveis em trocas podem ser validados desde sua concepção, e este poder é dado pelo blockchain, por ser um registro único. As trocas e trocos têm execução como na vida real. Para um melhor entendimento dos valores de entrada e saída, as transações que você recebe do Bitcoin são como notas de dinheiro entrando em sua carteira, e portanto você só consegue gastar seu valor integral. Porém, caso seu valor integral empregado na transação seja maior do que o preço a ser pago, você conseguirá na mesma transação receber o troco.
Este é basicamente o sistema empregado na vida real com notas e moedas. Dado o entendimento básico dos valores envolvidos nas transações, podemos estudar agora os tipos básicos de transações, sendo os 3 tipos aqui mostrados: comum, agregada e distribuída. Na transação comum, há uma entrada e 2 saídas, um envio de A para B com recebimento em B e um envio de troco de A para A. Observe que esse envio do troco é feito do A para o próprio A. É como se estivéssemos pegando uma nota de valor muito grande para a transação e fracionando a mesma como um troco. Já na transação agregada, múltiplas entradas e uma saída, ou seja, um envio com um somatório de várias entradas de A para B com um recebimento em B. É como se estivéssemos agregando os valores de várias notas e moedas para o pagamento. Na transação distribuída, há uma entrada e múltiplas saídas, um envio de A para B com um recebimento em B e em vários envios de B para outros. Pode ser pensado no recebimento de valores por uma empresa onde vários sócios devem receber uma fatia de valor em transações. Vamos analisar agora alguns diagramas para entender melhor cada tipo de transação, começando pela transação comum. Observe que há uma entrada de valor não gasto, ou seja, unspent transaction, de A para B, e uma saída do pagamento para B, bem como uma saída de troco para o próprio A que está pagando a B. É esse tipo de fracionamento que é exercido. Já para a transação agregada, temos um somatório de valores de transações não gastos, cuja quantia total é utilizada para o pagamento. Assim, então, no modelo de transação, temos diversas entradas de pagamento de A para B e uma única saída para B. Na transação distribuída, o modelo de transação agregada de entradas e saídas se inverte. Temos apenas uma entrada de A para B, mas no recebimento em B, este valor é fracionado em 2 ou mais partes. É importante lembrar que no mundo real esses tipos de transações podem ser combinados e geralmente são. Por exemplo, transações distribuídas e agregadas raramente não possuem troco. Vejamos agora um exemplo de transação para entender como funciona o ciclo de criação da transação até seu momento de confirmação, ou seja, a adição ao blockchain. Ressalto que, como essa aula não tem intuito de treinamento para desenvolvedores, diversos detalhes técnicos desse ciclo de vida simplificado não serão explicitados ou serão abstraídos. Começamos pelos atores, que no caso são Alice como comprador e Bob como vendedor. Para início da transação, Bob dá a Alice o endereço da sua carteira, para que o pagamento possa ser efetuado. Alice então envia os bitcoins para Bob por meio de um smartphone celular, tablet, notebook ou qualquer outro dispositivo capaz de executar o programa de sua carteira de bitcoins. A transação é feita de carteira para carteira. A transação é propagada pela rede Bitcoin e dentro de poucos segundos Bob recebe a informação da transação, que ainda aguarda por confirmação. A transação aguarda a sua inclusão num bloco. Essa espera por inclusão em bloco é geralmente feita nos mineradores da rede, ou seja, nos computadores dos usuários que utilizam a rede Bitcoin para mineração. Nesse momento, Bob recebe a informação do pagamento e já pode liberar o produto ou serviço a Alice. Observe que há um risco nessa transação, pois Alice pode tentar burlar o sistema de maneira a gastar os bitcoins que não possui de fato ou causar qualquer outro tipo de confusão na rede que leve à não confirmação da transação. Porém, numa compra com cartões de crédito, o risco de fraude como cartões clonados é também iminente. Há diversos mecanismos de segurança que atuam no blockchain para impedir tais atos. A transação demorará um máximo de 10 minutos para ser confirmada, então ela é confirmada, colocada dentro de um bloco de transações e adicionada ao blockchain. Após as transações serem confirmadas, o Bitcoin se torna disponível para uso de Bob em sua carteira. Vamos revisar agora alguns pontos importantes da aula. Bitcoin é uma criptomoeda descentralizada. A descentralização indica que não há um órgão controlador e que a rede deve ter regras para garantir ajustes sem a intervenção de um conselho. O blockchain é composto de um conjunto de protocolos. Um protocolo pode ser entendido como um conjunto de regras, que devem ser seguidas por todos os participantes da rede para realizar ações que sejam aceitas. Também é chamado de blockchain a cadeia de blocos de transações, que é o registro descentralizado e único de todas as operações na rede. Os miners, mineradores, são responsáveis por incluir as transações no blockchain. Os mineradores ganham os bitcoins às taxas nas transações, bem como novos bitcoins gerados por bloco. Carteiras são similares a uma conta de banco, possuindo um endereço. Uma carteira pode não possuir uma empresa que faça seu manejamento e ser totalmente administrada pelo usuário, mas esse tipo de serviço de abstração é comum de ser prestado. As transações feitas em criptomoedas são muito similares às transações feitas em vida real, podendo conter troco, distribuição e agregação de valores, e muitas vezes a combinação dos mesmos.
Para mais informações, consultem a documentação oficial para usuários, desenvolvedores e estudantes ou para empresas. No mais, obrigado pela atenção e bons estudos.